Mais uma vez, irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus conosco continue, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Alguém tem uma moeda que possa me emprestar? Uma moeda. Pode ser uma moeda de R$ 5. Tem? Não? De R$ 1, 25 centavos, 5. Obrigado, irmão Sebastião. Depois eu devolvo. Eu quero começar a minha mensagem contando uma história sobre uma moeda. Na Guerra Civil dos Estados Unidos, entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, havia um general que queria fazer com que os seus soldados atacassem os confederados. Só que ele sabia da capacidade dos seus soldados, mas os seus soldados não acreditavam neles próprios. Então, esse comandante, ele virou para os seus soldados e falou assim: vamos atacar os confederados. Eu sei que nós vamos sair vitoriosos. E alguns diziam, dos seus comandados: mas general, nós somos poucos, eles são muitos. Se nós quisermos morrer, aí sim nós podemos ir. Mas aqui ninguém quer morrer. O general então virou para eles e falou assim: quem acredita em Deus aqui? Que Deus existe? Aí todos eles levantaram a mão que Deus existia. Então eu quero fazer agora uma prova com vocês. Eu tenho aqui uma moeda. Eu vou jogar essa moeda para o alto. Se a moeda cair da parte da esfinge, nós vamos atacar. E se cair na outra face, que não é a esfinge, nós não iremos atacar. Porque se cair na esfinge, eu sei que Deus quer que a gente ataque. Mas se cair do lado que não é a esfinge, eu sei que Deus não quer que a gente vá atacar. Vocês querem fazer essa prova comigo? E todos os soldados, seus comandantes, disseram sim. Ele então pegou a moeda, jogou para o alto. Vê o que caiu aqui para mim, Jefferson. A esfinge? A esfinge. Obrigado. Obrigado. Caiu na esfinge. Então eles se prepararam e atacaram. E foram vitoriosos. Mesmo com poucos soldados. Começaram então depois a celebrar. Começaram a se alegrar. Começaram então a cantar, a agradecer a Deus, porque eles foram vitoriosos. O general então chegou e falou assim: pode parar tudo aí, que eu quero falar para vocês sobre a moeda. E todos pararam. O general chamou um dos seus capitães à frente e falou assim: dá uma olhada nessa moeda que eu joguei. O que tem de um lado? Aí ele olhou, é uma esfinge. Vira a moeda agora, o que tem do outro lado? Outra esfinge. Então, nosso general, quer dizer que o senhor nos enganou? Ele disse: não, eu não enganei vocês, porque eu sei que vocês tinham condições de vencer o inimigo. Eu sei que vocês, mesmo sendo menos do que eles em quantidade, vocês seriam superiores na batalha. Apenas o que eu fiz foi fazer cada um de vocês acreditar naquilo que vocês podiam fazer. Porque Deus está no comando de todas as coisas. Essa é a mensagem de hoje. Sebastião, sua moeda. Obrigado. Deus está no controle de tudo. Está com júri e correção. Sebastião, acho que essa daí que eu te devolvi está com as fichas dos dois lados. Eu queria ler para isso, irmãos. Pedir a nossa querida Alanis para colocar para mim aí, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, o verso 41 a 51. Perdão, 45 a 51. Eu quero falar sobre Deus está no controle de tudo. Quem acredita que Deus está no controle de tudo, por favor, diga amém. Amém. Agora eu sei que eu tenho um auditório aqui que está pronto para ouvir o que Deus quer dizer, o que Deus quer falar. E para que eu possa demonstrar que Deus está no controle de tudo,
Eu usei um texto que eu já uso há bastante tempo, já preguei N vezes aqui, alguns irmãos já pregaram N vezes aqui também sobre ele. Só que antes de eu pregar sobre esse texto, irmão Edilberto, por gentileza, me ajude. Rompendo em fé. Pode me ajudar? Microfone. Vamos cantar. Músicos aí, os levitas nos ajudem. Cada vez que a minha fé vamos cantar de pé, irmãos. Me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas E vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Bênçãos não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, correndo em fé. Minha vida se revestirá com seu poder, correndo em fé. Ousadia, amor, movimento sobrenatural. Vou cantar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, oh Deus Santo, me dá a chance de ser um pouco mais. oh Deus da glória. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia, amor, movimento sobrenatural. Vou cantar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, aleluia. Podem sentar, queridos. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Amados, texto de Marcos capítulo 6, do 45 ao 51. Os irmãos podem acompanhar ali, mas eu vou ler aqui na minha Bíblia, para não ter que ficar de costas aos irmãos. Jesus anda sobre o mar e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante.
para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e então entre si eles ficaram muitíssimo assombrados e ficaram também maravilhados. Amém? Que Deus acrescente a sua palavra ao nosso coração. Irmãos, eu gosto muito desse texto, já deu para os irmãos notarem, né? Já preguei várias vezes sobre ele, usando cada personagem que aí está. Só que nesta noite, eu quero usar algo que a natureza demonstrou, uma tempestade. E queria falar um pouquinho sobre ela e como nós podemos atravessá-la, como nós podemos passar por ela. A priori nós vemos aí Jesus realizando o milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes. Uma grande multidão estava ali com ele. Então Jesus, após despedir a multidão, chegou para os seus discípulos e disseram: olha, vamos para o outro lado, entre no barco, vamos para o outro lado. Alguns não queriam ir não. Aí Jesus falou: eu estou pedindo, vamos para o outro lado. E eles então entraram no barco, obedientes à palavra do Senhor, e se dirigiram então ali pelo mar da Galileia, o mar de Tiberíades, que é o mesmo mar, né? Ou Águas de Merom também faz parte lá, um lago. E ali eles se dirigiam então para o outro lado. Só que os discípulos, eles não sabiam do que iria acontecer com eles. Para mim foi uma das maiores provas que os discípulos iam passar, a prova daquela tempestade, onde o barco parecia que ia afundar. Eles não sabiam disso, pois eram homens acostumados ao mar, eram pescadores, eram homens que sabiam que de vez em quando ali ventava muito. E era mais ou menos às 6 horas da tarde, 5h30, 6 horas da tarde, quando eles entraram no barco. E Jesus ficou então ali no monte a orar. E a Bíblia nos diz que, enquanto Jesus estava orando, sobreveio uma grande tempestade, algo repentino. Eu parei então um pouco e comecei a analisar a vida que muitos aí estão vivendo, as dificuldades que muitos estão vivendo devido a este momento pandêmico também, e devido à pandemia que tomou conta do nosso mundo. Eu fico vendo quantas tempestades estão atuando na vida de tantas pessoas. E tempestades, ninguém gosta de passar por elas. Alguém gosta de passar por tempestade? Não. Principalmente quando está no mar, né? Aquele filme Titanic, não foi uma tempestade, mas foi um iceberg que fez com que o navio viesse a pique, né? Quantas pessoas ali morreram? É difícil estar no mar. Mas aí não era o Titanic. Ali era o barco onde estavam os discípulos. E essa tempestade, ela veio inesperadamente. É o que ocorre muitas vezes na nossa vida. Nós não queremos passar por dificuldades, nós não queremos passar por tempestades, mas de vez em quando elas aparecem na nossa vida, sem que nós sequer queiramos que ela entre dentro da nossa casa. Mas deixe-me falar algo para você nesta noite. Esse texto fala da provisão de Deus. Esse texto que acabamos de ler, ele fala a respeito que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Amados, quantas tempestades nós temos passado na nossa vida, quantos momentos difíceis, quantos problemas, quantas dificuldades, quantas lágrimas choradas, quantas lágrimas jorradas, quantas noites mal dormidas.
por causa de problemas, de dificuldades que vêm sobre nós. Mas deixe-me falar uma coisa para você que está aqui, presencial, você que está em casa, ou que irá ouvir depois esse sermão. Deixe-me falar algo para você. Se nós somos abençoados por Deus, é a pergunta que eu vou fazer. Quem crê que é abençoado por Deus aí, diga amém. Amém. Se você é abençoado por Deus, se você sabe que Deus, Ele derrama copiosas bênçãos sobre você, isso não está dizendo que você, por receber essas bênçãos, você vai estar imune às suas dificuldades ou aos seus problemas. Mas à medida que você passa pelos seus problemas, é a mesma medida que você vai receber as bênçãos de Deus. É a mesma coisa. Quanto mais bênção de Deus eu recebo, quanto mais bênção de Deus você recebe, pode ter certeza, mais tempestade vem sobre você. Mas pastor, por que o senhor está dizendo isso? Deixe-me explicar alguma coisa aqui. Por exemplo, quando eu digo que as bênçãos, as dificuldades vêm sobre nós e depois vêm as bênçãos, é porque cada um de nós tem demonstrado no seu próprio modo de viver, na sua própria vida, quantos problemas você passou, mas quantas bênçãos você recebeu de Deus? Da mesma medida, da mesma forma. Você chorou no problema, mas você também se alegrou muito depois do problema. O que eu vejo, irmãos, e que eu quero passar esta noite para vocês, é que Deus está no controle de tudo. No controle de tudo. Deus está no controle quando eu derramo lágrima. Deus está no controle quando eu me alegro. Deus está no controle quando minha esposa está lá de cama que não levantou hoje para nada. Deus está cuidando dela, Deus está no controle. E eu creio disso, que a bênção vai ser grandiosa. Quando Deus está no controle, irmãos, nós podemos sossegar a nossa vida, mesmo sendo carnais como nós somos. Preocupados sim, desesperados nunca, porque somos humanos, mas Deus está no controle. Vocês já pararam para pensar em quais são as áreas da nossa vida que a tempestade surge? A tempestade surge no nosso lar, na nossa casa. Que tipo de tempestade? Quando o nosso filho está entregue às drogas, quando há um esposo infiel, quando a mulher não tem sentimentos mais pelo marido. Quantos? Isso aí só estou falando algumas das tempestades que acontecem no nosso lar, na nossa casa. Porque fora do nosso lar nós somos o quê? Super-homens, né? Fora do nosso lar eu sou o pastor. Mas dentro da minha casa eu sou o quê? Eu sou o Antônio. É dentro da minha casa que eu me revelo quem realmente eu sou. Frágil, necessitado das bênçãos de Deus, com as minhas preocupações do dia a dia, com você, com as suas preocupações do seu dia a dia, porque você é você dentro da sua casa, porque é você sem máscara, é você sem rótulo, é você se mostrando, e por causa disso, as dificuldades surgem dentro do lar, dentro da casa. Outra parte também que muitas vezes vem assolar, principalmente agora nessa pandemia, vem assolar as famílias, trazendo uma tempestade enorme, a falta de recurso financeiro. Misericórdia. Querendo trabalhar sem poder. Querendo comprar um remédio sem ter dinheiro para comprar o remédio. Querendo comprar um gás para fazer a comida, sem ter dinheiro para comprar o gás, e nem madeira eu posso ajuntar para fazer um fogão a lenha, porque eu não tenho fogão a lenha. Quantas dificuldades as pessoas passam financeiramente. Aqueles que tinham seu trabalho estabilizado, que compraram um carro, né? Foram obrigados a devolver o carro. Aqueles que o filho pedia, pai, eu quero aquele tênis ali de uma marca famosa aí. Dessa marca famosa aí. Eu quero um tênis da Nike.
mas você não tem o dinheiro nem para comprar o leite do dia seguinte. Por quê? Porque a tempestade veio sem você esperar dentro da sua casa, dentro do seu lar, da sua vida financeira. Mas para mim a pior tempestade que tem, irmãos, sabe qual é? A pior tempestade que tem é a tempestade no espírito. É quando você não tem mais ânimo, você não tem mais força, você quer, mas não consegue lutar. Você é capaz de dar uma palavra para o seu filho de ânimo, você é capaz de dar uma palavra de ânimo para a sua esposa, mas quando acontece contigo, você não tem força de dar uma palavra de ânimo para você. Essa tempestade é terrível dentro de nós, da nossa vida. Então, as tempestades surgem sem que nós queiramos, bem assim, inesperadamente. Quando Deus está no controle, nós temos certeza que, embora sejamos obedientes, não estamos imunes às tempestades. Falei pela manhã. Os discípulos estavam sempre com Jesus, não estavam? Sempre com Jesus. Mas Jesus falou: olha, eu vou ficar aqui, vocês vão lá para o outro lado. Jesus falou para eles entrarem no barco. E eles foram o quê? Obedientes. Não foram obedientes? Entraram no barco. Só que a tempestade veio sobre eles. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que nós não precisamos ser obedientes? Não estou falando nada disso. O que eu estou dizendo é que quem é obediente e está no barco, é abençoado pelo Senhor. Quem sai do barco não é abençoado pelo Senhor. Quem está no barco, segura, firme, na tempestade e chega até o outro lado cantando o hino da vitória. Agora, quem quer pular do barco, deixar o barco de lado, não é abençoado não. É como aquelas pessoas, né? Não dá mais meu casamento, acabou, vou deixar de lado, não dá mais, não consigo mais continuar, estou fora, hein? São as pessoas que desistem de um relacionamento, pessoas que desistem da própria vida, da própria existência, pessoas que se abalam se por acaso uma enfermidade gravíssima vier sobre ele. Deus está no controle de tudo. Querido, querida, eu não sei qual é a dificuldade ou a tempestade que você está passando, mas eu quero dizer para você: calma, Deus está no controle de tudo. Não saia do barco, fique no barco. Os discípulos ficaram no barco. Quando Deus está no controle, Deus sempre nos encontra. O texto que nós lemos nos diz que Jesus foi em direção aonde os discípulos estavam, andando sobre as águas, não é isso? Não foi o que nós lemos? Só que no verso 48, me chamou muito a atenção uma palavrinha. Coloca para mim aqui, Alanes, 48. Olha só, Jesus estava orando, né? Na quarta vigília da noite, e olha só, e vendo que se fatigavam a remar. 4 horas da manhã. Que horas que eu falei que eles entraram no barco? Mais ou menos? 5h30, 6 horas da noite. Agora aqui já era o quê? 4 horas da manhã. De 6 da noite às 4 da manhã, 10 horas. Então eles estavam remando há quanto tempo? 10 horas. 10 horas. Eles remavam um pouquinho, o vento levava eles para o lado contrário. Diz ali, vento contrário. Eles remavam, vento contrário. A tempestade era grande. Quantas vezes, provavelmente ali, eles gritaram pedindo socorro, ou chamando Jesus, gritando Jesus. E às vezes as pessoas, acontece isso conosco. Estamos passando por dificuldade, estamos passando por problema, parece que Deus não está ouvindo a nossa oração, parece que Deus se esqueceu de nós, né, irmãos? Parece que Deus não está nem aí para os nossos problemas, porque Deus não nos responde, Deus não nos ouve, e nós ficamos então aflitos mais ainda, porque a pior coisa é o silêncio de Deus. Só que Deus, irmãos, enquanto Ele está em silêncio, Ele está trabalhando a nosso favor. Olha o que acontece. Ali diz que Jesus o quê? Olha lá, e vendo Jesus
Jesus os viu. Jesus viu o esforço deles, olha lá, estavam fadigados, estavam cansados de remar. Jesus sabe o teu problema, sabe o teu esforço, sabe onde você está. Ele sabe que precisa fazer um milagre na sua vida. Ele sabe que precisa agir na sua vida, porque Ele te vê. Às vezes você pensa que Ele não ouve a sua oração, mas Ele está, além de ouvir, Ele está te vendo. Está te vendo. Está te vendo. Então, quando Jesus está no controle, nós temos a certeza que Ele nos vê. Quando Jesus está no controle, nós temos a certeza absoluta que Ele vem ao nosso encontro. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ao encontro deles por onde? Andando sobre as águas. Mas ainda estava a dificuldade ali. Ainda havia tempestade quando Jesus começou a caminhar? Havia. Querido, querida, preste atenção no que eu vou falar para você nesta noite. Não importa se a tempestade ainda está na sua vida. Creia que Deus está te vendo. Está vendo o teu sofrer, está vendo a tua luta, está vendo o teu coração. E Ele está vindo ao teu encontro, porque para Ele não tem tempestade nenhuma. O salmista diz que o caminho do Senhor, Ele é na tempestade. O Senhor sabe onde você está. Ele não precisa usar o Waze. Não precisa usar nem Map, como é que é? Google Maps. Ele não precisa fazer nada disso. Ele sabe onde você está, porque Ele conhece o caminho. Ele conhece a mim, sabe onde eu estou, Ele sabe onde minha esposa está. O que ela está necessitando, sabe onde você está, o que você está necessitando. Então não pule do barco, mesmo que você já tenha se esforçado demais e achando que não dá mais para continuar. Continue, porque o teu tempo não é o tempo de Deus. Diga assim para o seu coração: coração, calma aí, porque o teu tempo não é o tempo de Deus, Ele está chegando. O tempo de Deus está chegando. Deus está se dirigindo na minha direção. Deus está se dirigindo na minha direção. Então não importa a tempestade. Só que quando o Senhor vem na nossa direção, nós precisamos aprender a viver o sobrenatural de Deus. Marcos omite esse pedaço, mas Mateus nos diz o seguinte, que quando viram aquele homem caminhando, acharam que era um fantasma e gritaram de medo. Jesus então disse: não tem de medo, sou eu. E Pedro virou então e falou assim: Senhor, se és tu mesmo, que eu vá até aí. Senhor, olha só, nós remamos demais. Nós aqui estamos cansados. Nos esforçamos muito. Gritamos por socorro. Então eu preciso saber se és tu mesmo. Ah, Senhor, eu não quero viver o natural não. O natural eu vivi até agora. Eu quero viver o sobrenatural. Se és tu mesmo, que eu ande sobre as águas. A gente tem o costume de falar que Pedro fracassou, que afundou, né? Mas foi o único que deu alguns passos sobre as águas. Pedro quis viver o sobrenatural de Deus. Irmãos queridos, quando Deus está presente, nós vivemos esse sobrenatural de Deus, porque sabemos que Ele está no controle de tudo. Nada está despercebido dos seus olhos. Seus olhos são como chama de fogo. Ele está a nos ver. Então creia que a dificuldade que você está passando agora é a dificuldade momentânea, porque ela vai terminar. Mas pastor, já dura tanto tempo, pastor. Pastor, eu não sei mais o que fazer. Por que comigo, pastor? Por que agora, pastor? Por quê? A resposta para o porquê só tem uma, que ainda não era o tempo de Deus. Se existe ainda alguns porquês em você, é porque ainda não é o tempo de Deus te tirar daí. Sabe por quê? Uma vez eu estava perguntando assim ao Senhor: Deus, por que tanta dificuldade comigo? Senhor, eu só tenho uma casa e um carro. Eu não tenho nada mais. Por que as pessoas têm tanta inveja de mim? Por que as pessoas me massacram?
Por que as pessoas querem me apunhalar? Por que tanta dificuldade, tanto problema? Um sobre o outro. Por que, Senhor? Eu tive coragem de fazer essa pergunta a Deus. Sabe o que o Espírito Santo de Deus me falou? Ele disse para mim o seguinte: se eu te der uma dificuldade que você sabe já como resolvê-la, não é dificuldade, porque você precisa ter experiência comigo, novas experiências. Então as dificuldades que vêm sobre nós são experiências que nós vamos adquirindo no nosso dia a dia, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Isso Ele confortou meu coração nesse sentido, porque eu tenho certeza que quando o Senhor Ele me faz caminhar sobre as águas, quando Ele me leva a viver o sobrenatural dEle, coisas fantásticas e maravilhosas acontecem. Por isso, não saia do barco, não pule do barco, não desista de nada, continue em frente, mesmo na sua tribulação, na sua dificuldade, saiba que Deus está no controle de tudo. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor esteja conosco e que Ele possa estar atentando para nós e que essa noite seja a noite do nosso milagre acontecer. Que possamos a cada dia aprender a andar sobre as águas, sobre o sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus, que Deus nos abençoe. Eu queria agora, terminamos, né? Que Deus todos abençoe você que está em casa, abençoe cada um que está aqui, os nossos visitantes também. Em nome de Jesus, tenha uma boa noite. Agora eu quero falar com a igreja.